O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Conta pra gente como é que começou isso tudo. Seu pai, pô, né, uma lenda na vela, todo mundo conhece o Sérgio Miski, né, os Neptunos e tal. Seu pai te batia pra você ver? Isso que eu acho engraçado, né? Como é que foi que começou isso, bicho? Hoje em dia eu tô na idade de ter um montão de amigo pai, né? E eu falo assim, cara, eu era obrigado a velejar, então não foi tão ruim ele me obrigar, né? Mas é isso, assim, a história começa num Cal 40 em 1977. Meu pai, quando eu estava com 20 dias de vida, chamou minha mãe para dar uma voltinha até Niterói com um bebê recém-nascido. Ela bateu com a cabeça na antepara do barco, saiu com o olho roxo no Yacht Club, todo mundo olhou, olha, o cara é maluco, com um bebê, né? E a minha história é essa, assim, sempre no barco. Eu ganhei prêmio assim, de velejador mais jovem em todas as regatas que existiam antigamente, Salvador, Rio, Noronha, sabe? Eu corri a 3ª Noronha, não, a 2ª, ele correu a 1ª, eu corri a 2ª. Então, a gente está desde sempre aí fazendo essas coisas. Hoje eu estou com 45 anos e fiquei até 42 anos sem parar de velejar, assim, 15 dias. Velejei o tempo todo. E cruzeirando também, não só? Cruzeirando quando alguém me chama, né? Que o meu negócio eu gosto mais de regata, né? A verdade é essa. Mas, pô, barco é barco, né? Então, só de estar trabalhando no barco, pô, estar em seco ou dentro d'água, eu estou feliz. E aí, a gente tinha uma casa em Angra e meu pai tinha vários monotipos, né? E tinha uma pedra, que a nossa casa fica numa ilha, que é em frente à Ilha Grande. E a distância ali chega na Lagoa Azul. E ali na frente é bem calminho, sabe? Tem uma pedra bem plana e dá calado. Então ele falava, André, você vai lá na pedra, encosta a mão e volta. E eu com um optimista pequenininho. Quantos anos, André? Sei lá, 3, 4, né? Dizem que era 3, né? Mas hoje em dia eu vejo a minha filha com 3 e eu falo, não, ela não era capaz disso, eu também não sou. Então, mas assim, bem pequeno, assim, eu lembro de estar sempre tomando bronca por estar com medo de fazer isso, cara, sabe? Papai muda só de endereço mesmo, né, bicho? Assim, eu tenho muita lembrança de estar... Pô, você é um medroso, por que você não vai lá? Não vai acontecer nada, não tem tubarão, não tem nada. Só que é criança, cara, você tem medo de tudo. Quando eu via lá, a água é verde, depois onde fica mais fundo, ali perto dos 12 metros, fica um azul, né? Chegava naquela hora, cara, eu não conseguia escorar, o barco perdia um pouquinho de controle. Dava aquela tremedeira, tremedeira, eu ficava muito tenso. E aí, mas isso, cara, assim, para o resto da minha vida foi muito bom, né? Se a gente chegar num assunto, assim, de regata internacional... Vamos chegar. Eu vou te falar que esses medos que a gente passa, assim, de manhã cedo, esses perrengues, assim, que a gente não tem muito para quem pedir, contribui muito, assim, para você se tornar um velejador melhor. É o que seria, talvez, o tratamento de choque. Né? O que os pais hoje em dia não fazem, né? A educação era mais rústica, né? A educação era um pouco mais rústica. Eu fui dar uma volta, só fazendo um parênteses com a minha filha, de Fim agora, ela está com 4 anos, mas a gente foi ano passado, descemos ali no iate, o ventinho fraco. Olha, você fica olhando ali as birutinhas, tá? Tenta... Aí pegou ali a extensão, passou a tartaruga, papai, a tartaruga, olha a boia amarela, não, você tem que se concentrar. Eu falei, filha, com todo amor do mundo. Essa vai ser cruzeirista. Não deu certo, já vi que não vai. Com um pouco mais de... Como é que chama? Mas velejar com o pai, assim, a gente que participa de vez em quando das regatinhas, né, a gente brinca de vez em quando e tal, o clima é sempre meio tenso dentro do barco, né? Eu imagino que pai e filho... o nível ainda fica um pouco mais pesado, né, cara? Isso aí só muda a família, né? Porque se repete a história. E aí, aí eu tava, sei lá, com 7, 8, 9 anos fazendo a mesma coisa, velejando com ele nos Netunos, né? Ele tinha essa psicose de ser o fita azul e precisava sempre eram sempre barcos grandes, né? Então, precisava de muito tripulante e... Eu acho até que, assim, eu tenho o pessoal que velejou com ele, hoje em dia mais velho, que lembra, me conta, falava, pô, André, você era um pentelho. Porque, imagina, né, o cara lá, o filho do dono, né, devia falar demais, né.
Mas eu corri todas as regatas, sempre, tudo. E eu passava mal demais, sabe? Eu lembro da primeira Noronha que eu fiz, plasio na veia, vomitando sem parar, sabe? E nada de sair, nada, e fica, sabe, tem várias fotos, eu agarrado igual um siri, assim, a barla-vento, com cinto de segurança. E era isso, a gente ia fazendo as coisas, depois trazia o barco de Noronha para o Rio, Quer dizer, ele fazia questão que você estivesse a bordo, você nem tanto, mas estava ali, né? E isso vai criando, né? Teve uma vez voltando de Salvador, que a gente encalhou nos corais lá de Porto Seguro, e aí o barco de lado, nas pedras, a tripulação toda foi embora. Ficou só o meu pai, o Paulo, que era um tripulante. Não tinha GPS nessa época? Não tinha. Era outra história. Entrou o prático do Porto Conhecer lá, que era o Filé, o pai do Filezinho, que é um cara muito famoso de deliveries e tal. Sim. E aí eu acho que ele confundiu o bombordo com o Boreste na época, e o barco subiu nas pedras. E a gente ficou lá umas 6 horas com a onda estourando pela popa e o barco subia e batia de novo na pedra, seco. Aquele barulho de mastro, sabe? Aquilo tudo vai te formando, né? Vai te fazendo uma casca. Ou você desiste, ou você, né, melhora. Aí essa história é muito engraçada, que a tripulação toda foi embora. E aí ele foi falar com os pescadores se tinha alguém para acompanhar a gente para o Rio. E aí ele encontrou um pai e filho, assim, bem velhinhos, né? Um era bem velhinho, o outro devia ter lá seus 50 anos. E aí não tinha GPS, a gente chegou em Abrolhos, no Nordeste, de 30 nós. Com o barco deles? Eles no nosso barco. E eu lembro, assim sabe aquelas coisas de infância, né? O velhinho segurando no brandal, assim, a bomborda, né? O vento, assim, entrando da esquerda. Muita onda quebrando no barco. E a gente passando, chegamos, sabe? São e Sal de manhã, acordar ali naquela calmaria das ilhas. A segurança que passou aquela presença. Que antigamente os caras eram assim, era o ângulo que você via o farol em relação ao vento e à onda, o cara já conseguia se posicionar, né? O conhecimento cai. Hoje está mais fácil, né, cara? Hoje mas eu acho isso, daqui a pouco a gente chega lá também, mas eu acho que isso é o que falta, sabe? As pessoas estão muito sentadas na tecnologia. Eu acho Confiando muito nessa tecnologia. Que falta muito o contato com o mar. Bom, aí eu fiquei velejando com ele, de oceano, né? E ele não queria que eu fosse para os monotipos. E era esquisito, porque eu fiz escolinha, né? Do iate e tal, e eu queria trilhar meu caminho. Só que ele não queria perder o tripulante, né? Ele falava isso para mim, cara, não, como é que vai fazer? Então, lá pelas tantas, o Johnny King, que é um cara, um excelente velejador lá do Yacht Clube do Rio, ele falou, pô, Sérgio, bota seu filho para velejar de Star. E tinha um pintor lá de Niterói, que chamava Henrique Palmer, ele tinha um barco antigo, e aí eles, sei lá, R$1.000, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Arrumou um barco para mim, eu fui velejar, e numa daquelas regatas sem vento, que às vezes dá na Baía de Guanabara, eu, sei lá, fui primeiro, segundo. Angra, essa regata sem vento não era Angra, na Baía de Guanabara. Vai tomar uma surra, mano, quando foi em Angra. Já tô organizando a galera pra pegar ele quando chegar lá, mano. Vai dar um sudoeste, 30 nós. Outro dia chama minha mãe que vai ventar. Outro dia a gente estava velejando, eu estava em Angra, eles estavam aqui na Baía de Guanabara. Eu andando a quase 7 nós e eles parados aqui, boiando aqui. Isso é o que dizem aqui,